Boa noite, turma. Boa noite, professora. Sejam todos bem-vindos. A gente pode estar começando, professora, a nossa palestra de hoje. Desejo a todos uma ótima aula. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que bom poder contar com vocês aí, né? Nessa noite fria. Quem está aqui, esse pessoal do IPPE, realmente é diferenciado, né? Os alunos, quem segue, realmente é porque gosta de aprender, gosta de engajar e sabe que isso tudo é necessário no processo de envelhecimento, inclusive, que vai ser o nosso tema aqui da nossa aula de hoje. Então, agradeço a presença de todos e vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula. Foi, Elison. Tá compartilhada? Sim, sim, tá certinho. Tinha travado aqui, desculpa. Ah, tudo bem. Então, pessoal, nós vamos conversar hoje sobre esse tema tão relevante que é a pergunta: idade ou experiência? Né? Como que nós devemos ver aí os anos vividos, quebrando preconceitos sobre a longevidade? Nós vamos começar. Ah, é porque estava na frente. Então, faz parte do projeto Depende de Nós, né? Vamos começar conhecendo e agradecendo nossos patrocinadores. Então, mais uma vez, o agradecimento ao IPPE e aos nossos patrocinadores que permitem, então, que a gente possa ter essa noite aqui de conhecimentos, de trocas, que promete ser tão agradável. Então, como eu falei, nós vamos falar sobre idade ou experiências, quebrar alguns preconceitos e tabus sobre a longevidade. E eu começo fazendo uma provocação a cada um de vocês. Eu poderia perguntar para cada um quantos anos você tem? E o que você responderia? E depois de refletir sobre isso, eu te pergunto: os seus anos vividos, eles refletem a sua idade? Quando você era mais novo, imaginava uma pessoa da sua idade? Era como você está que você imaginava? Por que que isso acontece? Por que que tantas pessoas hoje falam e eu escuto com frequência? Eu tenho tantos anos, mas para mim, eu tenho 60 anos, mas para mim, 60 anos, quando eu era pequena, era tão diferente do que eu tenho agora. Eu achava que 60 anos, que 70 anos era uma pessoa velha. Não é assim que eu me sinto. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, nós temos mais de uma idade. E é o que eu quero começar falando com vocês aqui hoje. Quantas idades nós podemos ter? Existem diferentes formas da gente avaliar a nossa idade. A primeira delas é a idade cronológica, que é essa que é a maior.
parte de nós, né, todos nós, sempre nos referimos a ela, que tem a ver com os anos que a gente viveu, com quando a gente nasceu, né? Então, a idade cronológica de quem nasceu 2000, no ano 2000, é 25 anos. De acordo com os anos que você viveu, é a sua idade cronológica. Existe uma outra idade que a gente tem, que é a chamada idade biológica, que é a idade dos nossos órgãos. Hoje, a ciência tem conseguido medir isso, inclusive, já é comprovado que nem todos os nossos órgãos envelhecem da mesma maneira. Tem gente que o fígado já está com uma idade bem mais velha, por exemplo, do que o intestino, o coração numa idade bem mais nova ou mais velha do que o pulmão. Só que essa maneira de medir a idade, ela ainda é muito restrita à ciência. Ela exige muitos instrumentos e materiais que não são da nossa prática no dia a dia. A gente, eu, enquanto médico, tenho até a expectativa da gente evoluir nessa área, que é algo que já tem acontecido, para que a gente possa conseguir tratar as pessoas dentro delas, né, de acordo com as necessidades de envelhecimento de cada órgão. Mas isso é uma realidade hoje mais restrita ao meio científico. E existe uma outra forma da gente considerar a nossa idade, que eu gosto muito, que é a idade funcional, que é aquela idade das coisas que a gente é capaz de fazer. Ou seja, independente dos anos que você viveu, da sua idade cronológica, você dá conta de fazer. É coisa de gente de quantos anos? E por fim, a idade psicológica, que é a idade que a pessoa se sente. Independente de quantos anos ela tem, ela se sente com determinados anos. E eu trouxe isso para vocês, gente, porque cada vez mais, com a evolução da ciência, com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais a gente sabe que a idade cronológica fala muito pouco, que a idade funcional é uma das mais relevantes e que a idade psicológica também é super importante. Então a gente tem, sim, principalmente quem já é idoso, mas nós todos que estamos caminhando nesse processo de envelhecimento, a gente tem que construir um desapego da nossa idade cronológica. E mais, isso não só em relação a nós, mas em relação também às pessoas que a gente convive. Porque a gente ainda faz muitos julgamentos do outro pela idade cronológica dele. É verdade ou não é? Se eu mostrar aqui para vocês três figuras e vou perguntar para vocês quantos anos elas têm. A primeira seria essa senhora. Você imagina aí na sua cabeça quantos anos você acha que ela tem? Essa senhora, você imagina aí na sua cabeça também quantos anos você acha que ela tem? E essa senhora, que é a atriz Vera Fischer, quantos anos você acha que ela tem? Eu espero que cada um tenha pensado e dado uma idade para cada uma delas, mas eu informo para vocês que no momento dessa foto, todas essas três senhoras tinham 71 anos. E que o que que essas imagens refletem? Nós não estamos falando aqui só de estética, de condição financeira, de fama, não. Nós estamos mostrando o quanto que a gente envelhece da forma que a gente viveu. E o quanto a velhice, ela é heterogênea. E mais ainda, eu estou provando para vocês que a idade cronológica, ela fala muito pouco sobre nós. Se a gente estivesse numa sala de aula e eu falasse com vocês, vai chegar aqui um senhor de 80 anos. A gente poderia esperar de tudo, poderia esperar desde um senhor muito ativo, que trabalha, que é engajado, que não tem doença nenhuma. A gente poderia esperar um senhor que às vezes ia chegar com uma demência trazido por alguém. A gente poderia esperar um senhor até na cadeira de rodas. A gente poderia esperar um senhor que nem ia chegar porque era acamado. Essa heterogeneidade ela é muito típica da velhice. Porque se eu falo, vai chegar aqui um menino de 20 anos, é muito diferente. A possibilidade deles chegarem mais ou menos parecidos é a mesma. Já na velhice, isso é diferente. E já é um alerta para nós. A gente tem que tentar levar um estilo de vida que vai fazer com que a nossa idade cronológica não seja suficiente para falar sobre a nossa saúde, e sim a nossa idade funcional, o que a gente dá conta de fazer. A gente está vivendo hoje, gente, a chamada revolução da longevidade. É o que a gente fala, que a geração prateada hoje é chamado de tsunami prateado. Nós nunca tivemos tantos idosos vivendo com vitalidade, usufruindo da vida como a gente tem hoje. E por que que a gente fala em revolução prateada? Porque não muitos anos atrás,
menos de um século. A expectativa de vida, um século atrás, gente, ela não chegava aos 50 anos. Hoje nós estamos batendo nos 80. Mas as coisas eram muito diferentes. Olha essa foto ali em cima de um casal. Olha quantos filhos, mais de 10 filhos que esse casal tinha. Isso era relativamente comum. Pensa a saúde dessa mulher que teve, não só teve esses 10 filhos, mas tinha que cuidar desses 10 filhos. Tinha que. As refeições eram muito mais difíceis de ser preparadas, né? As roupas muito mais difíceis de ser lavadas. Então, imagina a saúde dessa mulher. E vamos pensar hoje como que a família que está aí nessa imagem de cima está se transferindo para essa imagem de baixo, onde nós temos um casal e um único filho. Então, houve um aumento da expectativa de vida devido a vários fatores, e junto com isso, as pessoas estão tendo menos filhos. O que quer dizer? Onde isso vai nos levar? Nós vamos ter cada vez pessoas mais idosas e menos pessoas jovens para cuidar, para amparar as necessidades dessas pessoas. O que isso quer dizer ainda? Que quem é idoso, está se tornando ou já é, precisa se preparar para conseguir cuidar de si também. Então, uma das coisas que vai ser o maior diferencial daqui para frente, para viver bem a velhice, é conseguir cuidar de si. É a chamada autogestão da saúde. Aquela pessoa que conseguir fazer a maior parte das suas coisas com autonomia e independência é que vai viver melhor. Dentro dessa revolução da longevidade, eu trouxe aqui para vocês essa criança vacinando, essa criança na incubadora, para mostrar que uma das grandes coisas que permitiu essa revolução da longevidade é a diminuição da mortalidade infantil. Ou seja, menos crianças morrendo, essas crianças vivas começaram a viver mais. Além disso, a gente tem hoje o melhor controle das doenças crônicas, que faz que não só que essas pessoas que estão vivendo, estão ficando adultas, que elas consigam atingir a velhice. Então é para isso que a gente tem que se preparar. Porque envelhecer hoje tem muito mais a ver com essas duas imagens da direita. E vai precisar ser assim, porque com essa família pequena, que é a tendência, um, dois filhos, aquele que é idoso, ele precisa estar com vitalidade. Ele precisa usar a idade a favor dele. Então, como eu falei para vocês, o que a gente vivencia hoje é a chamada heterogeneidade da velhice. Heterogêneo é aquilo que não é homogêneo, que não é igual para todo mundo. E repito, a gente vai ter hábitos ao longo da nossa vida que vão impactar o nosso envelhecimento. Existem pessoas que têm uma genética privilegiada? Existe. Aquela pessoa que ela come, come e não engorda. Aquela pessoa que vai fumar a vida inteira e às vezes não vai ter um câncer. Só que essas pessoas, elas são a minoria. A maior parte de nós, e eu falo, às vezes a pessoa fala comigo, nossa, Mônica, você acorda muito cedo para fazer exercício, como que você consegue? Eu falo, olha, se você passar uma semana comigo, você vai começar. Porque você vai ver o tanto que um hábito positivo ou negativo vai ter um impacto lá na frente. Os hábitos de uma vida toda que vão determinar a forma como a gente envelhece. Se vai ser pela vitalidade ou se vai ser pela fragilidade. Se a gente vai usar essa cadeirinha da esquerda ou se a gente vai usar essa cadeirinha da direita. A verdade é essa, né? Não adianta a gente chegar com uma alteração de mobilidade, por exemplo, como esse senhor da direita, e arrepender do que não fez. Não adianta, né? Então, o momento é da gente refletir enquanto a gente tem condições de fazer diferente. Eu, às vezes, gosto de começar minha palestra, quando é presencial, perguntando para as pessoas assim: quem aqui gostaria de ter saúde? Aí, em geral, todo mundo fala que sim, né? Aí, ao longo da palestra, eu vou mostrando às pessoas o que precisa ser feito em termos de exercício, em termos de sono, em termos de alimentação. E aí eu tenho que perguntar novamente. Eu falo, olha, todo dia na hora de você fazer exercício, na hora de você comer melhor, você tem que lembrar da pergunta que eu te fiz. Você tem um propósito de ter saúde e viver bem. É isso que tem que te mover. Para você de fato envelhecer pela vitalidade, não pela fragilidade. Porque se a gente envelhece com muita fragilidade, vamos ser sinceros, não fica sendo uma fase boa de viver. E é por isso que muitas pessoas às vezes falam: ah, ficar velho é muito ruim, porque vai acumulando fragilidades.
E a gente precisa, então, enxergar que pode ser bom e ir buscando o caminho da vitalidade. Porque é só assim que a gente vai conseguir que a idade não seja um peso de números por acúmulo de doenças. Então, hoje, o que que é normal da idade, gente? A gente pode falar alguma coisa hoje? Ai, não é normal da idade. Ai, essa senhora de biquíni na praia, ela não deveria. Ai, esse senhor, né, teve um filho nessa idade. Esse casal homossexual nessa idade. Essa senhora que está com esse namorado mais novo. Isso no passado a gente falava. As pessoas falavam, mas isso não cabe mais hoje em dia. Porque sabe o que que essas imagens refletem? Refletem a idade funcional e psicológica dessas pessoas. E isso está certo. A gente não tem que viver de acordo com a nossa idade cronológica, não. Até porque a gente viu na foto daquelas três, por exemplo, que a idade cronológica é só um número. A idade de fato significativa é a idade daquilo que a gente se sente e daquilo que a gente dá conta de fazer. Se eu me sinto bem disposta para ir para a praia, se eu me sinto capaz de colocar um biquíni, de curtir o sol, por que que eu não vou fazer isso? Por causa dos outros? Por causa da minha idade? Então a gente, todos nós, precisamos ir largando esse preconceito etário que acaba que é o que está por trás de quase todas essas frases. E aí eu trago aqui para vocês essa reflexão que eu gosto muito, né, do livro da Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta para o gato: qual direção que eu devo seguir para sair daqui? E o gato fala: isso depende bastante de para onde você quer ir. E a Alice responde para ele: ah, não sei, né? Não importa muito onde que eu vou. Ele falou: então, se você não sabe, qualquer direção serve. Se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer coisa vai servir. Eu falo para vocês que eu tenho, em geral, três perfis de pacientes. Os primeiros pacientes, aqueles que chegam para mim e falam: doutora Mônica, eu quero viver muito, do jeito que for. Nossa, eu tenho medo de morrer, eu quero muito viver a qualquer preço, me dá remédio, me dá tudo. Eu tenho aquele paciente que fala comigo: "Não, doutora Mônica, eu só quero viver se for para ter saúde. Se for para depender dos outros, essas coisas eu não quero." E tem aquele paciente que fala assim: ah, eu nem paro para pensar sobre isso, não, doutora Mônica. Eu fico pensando se eu vou estar vivo daqui a uns anos, o que que eu vou fazer, deixar a vida me levar. E esse deixar a vida me levar, ele vai cair lá naquele que quer viver a qualquer custo e que vai viver cheio de doenças e saúde. Então a gente precisa pensar como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que que você tem feito vai te levar para onde? Então eu trago também esse dado para vocês que nós estamos cansados de falar que o Brasil está envelhecendo, envelhecendo rápido. Mas olha essa frase, gente, eu gosto de falar esse dado do IBGE, que a partir de 2030, porque 2030 está batendo na nossa porta. A partir de 2030 a gente vai ter mais idosos do que pessoas até 14 anos. E em 2050, nós vamos ser o sexto país do mundo com mais idosos. Vocês têm noção do que é isso? Vai ter mais idosos do que adolescentes, mais idosos do que muitos idosos a partir de 2050. Então, isso implica que a pessoa idosa ela vai ter que estar ativa, não só para contribuir para a sociedade, mas por ela mesma, né? Porque ela vai estar querendo e precisando fazer as coisas. E, além de tudo, precisando contribuir para quem está em volta. A pergunta que eu deixo aqui nesse momento é: estamos todos prontos para essa transformação? Será que o nosso país está pronto para virar um país de idosos? E essa pergunta, ela é geral. As ruas, as calçadas, as lojas, os ambientes estão prontos para ser um país de idosos? Na verdade, o que que a gente ainda vive muito e precisa combater? O chamado idadismo ou etarismo. O que que é isso? Tem se falado tanto agora, é o preconceito pela idade. E ele é disfarçado na maioria das vezes, disfarçado de muitas formas. Então, quando você infantiliza um idoso, né? Você está contando um caso, aí você fala assim: não, mas nem vou te contar porque você não vai entender, não. Né? Aquela infantilização. Você fala assim: depois eu te explico com calma, porque essa tecnologia é muito difícil para você. Ou pior, você passa por um idoso robusto, ativo, e vai falar: ah, que fofo, gente, olha que bonitinho, ele ainda cozinha. Eu presenciei isso com um paciente uma vez que ficou muito bravo, com toda a razão. Ele com seus olhos azuis, um senhor muito bonito realmente, mas as meninas, alunas, chegaram para ele: ai, que fofo, que gracinha.
né? Ele deu uma resposta bem mal criada para elas e eu achei bom. Falei com elas, eram minhas alunas, a gente estava fazendo um rodízio. Eu falei, não, que bom que vocês tiveram um aprendizado na prática. A gente não infantiliza o idoso, né? Então, assim, mas isso é uma forma etarista da nossa sociedade que enxergou lá atrás que o idoso às vezes é uma pessoa mais frágil, né? Muitas vezes é por carinho mesmo, mas não cabe mais isso nos tempos atuais. Um outro tipo de etarismo é a exclusão social. Tá todo mundo ali naquela casa, mas aí você fala, não, nós vamos fazer uma viagem, mas não é para sua idade. Nós vamos num barzinho, mas não é para sua idade. Ou a gente vai falar assim, ah, tá na hora de você aprender isso não, né? Vamos, a televisão agora é nova, chegou esse controle, mas é bobagem você tentar aprender nisso, né? Você exclui aquela pessoa. Ou pior, é quando você deixa aquele idoso invisível. A paciente já falou comigo. O pior de ficar velha é que muitas pessoas param de falar comigo e começam a falar através de mim. Então, você ignora numa decisão familiar, né? Às vezes, numa coisa simples dentro de casa, escolher o que que vai ser o almoço, você não pergunta àquela idosa que mora lá. Vai escolher um restaurante, você não pergunta qual que seria o lugar preferido dela, né? Ou isso, não direciona nenhuma pergunta, mesmo quando eles são os principais envolvidos, né? Muitas vezes você leva ele para comprar uma coisa, chega lá você que quer resolver tudo, então você torna aquela pessoa invisível. E ainda o paternalismo, com o intuito de cuidar ainda mais, né? Você começa a restringir o idoso naquilo que ele faz no dia a dia. Então, por exemplo, você tem que parar, você está ficando muito velho. Eu, às vezes, recebo famílias que falam, doutor, eu trouxe meu pai aqui, porque ele não pode dirigir mais, ele já está com 80 anos. Fala com ele que ele não pode dirigir mais. Eu falei, não, eu não vou falar, eu preciso medir as capacidades dele. Não é pela idade cronológica dele, pelos 80 anos, que ele não pode dirigir. Se ele tiver condições de dirigir, estiver enxergando bem, ouvindo bem, com uma boa mobilidade nos braços e nas pernas, com a cabeça boa, ele pode dirigir, uai, por que não? Ah, doutora, eu trouxe minha mãe, fala com ela, nós estamos tirando ela da casa dela, ou então nós estamos colocando uma pessoa para morar lá com ela, porque ela já tem quase 80 anos e não pode morar sozinha. Não, nós temos que medir as capacidades dela de morar sozinha, né? De garantir a própria segurança, de gerenciar o dia a dia da casa, de não cair. Se ela tiver isso tudo, ela ainda pode morar sozinha. Então, o paternalismo, muitas vezes, ele vem disfarçado de cuidado, mas ele acaba tirando a autonomia e independência do idoso, baseado muito mais na idade cronológica do que na experiência, na funcionalidade, na idade psicológica daquela pessoa. Então, muitas vezes ainda os idosos são vistos como pessoas improdutivas, frágeis ou mesmo resistentes à mudança. Acontece, gente, e isso é um chamado para todo aquele que já está no processo de envelhecimento, que somos todos nós que estamos envelhecendo, e aqueles que já são idosos, começar a enxergar a idade não como perdas, mas como uma potência, que é, na verdade, o intuito dessa palestra. A gente desmistificar que a idade é um peso e trazer a idade como uma potência. Coisa que as civilizações orientais, elas conseguem fazer muito, valorizar o pessoa idosa, a gente ainda tem esse outro hábito que eu trouxe antes. E isso vai partir muito do próprio idoso em relação aos outros idosos também. Como eu falei para vocês, isso está tão enraizado na nossa cultura que a gente muitas vezes tem dificuldade de valorizar o que é essencial no envelhecimento, ou diferenciar o que é. Aquela frase de que envelhecer é para quem pode e não para quem quer é muito verdadeira. Esses dias, uma outra aluna minha do curso de medicina, ela me surpreendeu de uma forma muito positiva. Ela está querendo fazer, se especializar em geriatria e ela veio conversar comigo. E ela falou comigo que, eu conversando com ela, porque que ela quer fazer geriatria e tudo, ela me falou o tanto que ela admira os avós dela. Que o avô dela, ela me falando, ele tem tanta sabedoria que às vezes ela chega em casa cheia de problema, achando que está cheia de problema, coisas da faculdade, isso, aquilo, e que ele sempre fala com ela, minha filha, senta. Deixa eu te contar. Isso aí é coisa simples. Você vai resolver assim, assim, assado. Então, que ele, do alto da sabedoria dele, ele torna a coisa muito mais simples do que ela consegue enxergar. Ela ali naquela coisa de faculdade, aquele desespero, vendo um problema enorme, e ele tem essa tranquilidade de mostrar para ela. Então, tem coisas, gente, que curso nenhum ensina. Tem vivências que a pessoa pode estudar o que for, que só os anos vividos vão trazer. Por exemplo, quando a gente fala aqui na capacidade de resiliência, capacidade de adaptação,
lidar com problemas, né? Valorizar o que precisa ser valorizado. Então, a pessoa mais nova, a pessoa adulta também, às vezes fica apegada a muitas picuinhas, muitos problemas que não vale a pena. Quanto mais anos a gente tem, mais a gente sabe o que que a gente precisa dar valor ou não. A gente tem mais resiliência, a gente se adapta melhor às mudanças, aos ambientes, toma decisões de forma muito mais sábia. Isso tudo que eu coloquei aqui, só a idade traz. Então, isso tudo aqui é motivo suficiente para que a pessoa, quanto mais idade tem, mais ela se valorize. Essa experiência adquirida pelos anos, gente, ela é impagável. Por que que a gente tem tanta dificuldade de valorizar isso? Por que que a gente ainda se apega à idade cronológica, essa sociedade que valoriza só o que é jovem? Porque a gente precisa, quando eu falo a gente, é principalmente quem já é idoso, precisa mostrar sua voz e seu valor. E isso começa muitas vezes, inclusive dentro de casa. Olha que interessante, eu adoro falar isso. Cada um de nós, gente, nós temos todos os anos que a gente já acumulou e viveu. Já parou para pensar sobre isso? Eu, por exemplo, tenho 46 anos, cronológico. Mas, na verdade, eu tenho também 30 anos. Eu tenho também 15 anos. Eu tenho também 40 anos. Eu tenho 10 anos. Aquele dia que eu tô cabisbaixa, às vezes querendo um colo de mãe, eu tô igual, eu tô vivendo os meus 6 anos de idade. Aquele dia que às vezes eu tô mais peralta, mais alegre, eu tô vivendo meus 15 anos de idade. Isso tudo são idades minhas, direito adquirido meu. E ninguém tem o direito de falar comigo, ai, você está achando que você tem 30 anos? Eu tenho. Dentro dos meus 46, tem 30 aqui. E é isso que cada um de nós carrega e Ô, precisa. Mônica, Oi? então não é pecado pensar assim, né? De Eu jeito posso nenhum. viver meus 20, meus 30, meus 40. Lógico, ele está dentro da gente. Não tirar um Nós peso somos da a versão mais consciência. atual, a última versão, igual o carro, quando ele sai o último modelo, nós somos a mais moderna de todas, mas nós temos todas. Então, e é importante a gente ter essas idades vivas dentro de nós e de vez em quando a gente passear por elas, porque é isso que nos torna vivos, com uma idade psicológica e funcional adequada. Porque aquela pessoa que ela esquece, como se ela deixasse para trás as outras idades dela, ela vai achar que ela é aquela pessoa que acha que ela não tem direito de fazer nada. Então, nós precisamos entender, internalizar isso para nós e para aqueles que estão conosco. O que que ainda limita isso, né, Geraldo? O que que limita a gente reconhecer isso? É isso, é um etarismo cultural. A sociedade, isso não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. E é por isso que eu valorizo tanto essas propostas do IPPE, né, nesse passo de formiguinha, mas que está sempre voltando e estimulando isso, mudando. Já é uma instituição, quem está no IPPE que tem um olhar diferente. Mas nós precisamos levar para fora, trazer mais gente e levar para fora o que aprende aí, né? A gente ainda vive no Brasil, por exemplo, que daqui a pouco vai ser um dos países com mais idosos no mundo, muitas faltas de políticas públicas. É o que eu falo para vocês, o ambiente. Outro dia eu falei com uma paciente minha, não, a senhora tem que sair mais, tem que ir no shopping, né? Ela tem uma dificuldade de mobilidade, ela chegou num shopping que era, ou tinha escada rolante ou o elevador para ela pegar, era super assim, um acesso super difícil. Então não dá, assim, a mobilidade ainda está ruim, às vezes a iluminação é ruim, às vezes o som é ruim, né? Falta as políticas também, fora as políticas também para cuidadores, para ajudar. Então a gente precisa evoluir muito nisso, mas para evoluir, a gente precisa buscar e saber o que que é nosso direito, porque infelizmente a gente ainda vê muitos idosos que, que nem cobram, que acham que estão pegando boi, né? Ah, não, mas tá bom do jeito que tá, não tá bom, não, tá péssimo. Hum, Vamos falar sobre o nosso direito. Tem idoso que está na fila para idoso, está com vergonha de estar lá, né? Como verdade. são assim, mínimos direitos adquiridos. Tem idosa que tem direito a andar de ônibus interestadual gratuito e não anda porque tem vergonha. São mínimos os direitos. Então é o contrário, a gente tem que pedir mais por direitos. Direito da pessoa idosa e fora que ele abraça a sociedade toda. O mercado de trabalho, a gente ainda encontra muitas barreiras. Eu já fiz várias palestras mostrando assim o benefício de empregar uma pessoa 50 a mais. É comprovado que são pessoas que faltam menos no trabalho, que a experiência ajuda muito a lidar
com os atritos do trabalho, tem muito mais comprometimento, falta menos no trabalho, tem experiência adquirida, só que ainda tem muitas barreiras, né? E às vezes a barreira vem do próprio idoso, que também chega lá, não quer aprender uma tecnologia nova, não quer se relacionar com uma pessoa mais nova. Então nós precisamos quebrar isso. E a própria ausência de representatividade. Hoje, ainda não são muitos os idosos que estão bem, que estão com vitalidade, que põem aí a cara mesmo para falar, olha, igual aquela senhora de biquíni na praia, igual aquele casal que é homossexual, igual aquela senhora que namora uma pessoa mais jovem. São poucos que têm coragem disso. A gente precisa caminhar para essa mudança, precisa se valorizar. Então, onde estão os protagonistas da maturidade? Né? Cadê? Somos nós. Atualmente a gente já tem alguns, né? E a gente precisa dos artistas mesmo, porque são pessoas que têm mais vozes, né? Tony Tornado, gente, ele está com mais de 90 anos. Ana Maria Braga, o tanto que ela acaba muitas vezes sendo, né? Pessoas criticam ela, ela tá ali com o jeito, o cabelo, a vitalidade, trabalhando, acorda cedo, trabalha. Então é uma representatividade muito importante para nós. Drauzio Varela fez mais de 80 anos, fez 80 anos esses dias, né? É uma representatividade. Adélia Prada, Alcione, Fernanda Montenegro, gente, não sei se vocês viram, ela estreou um filme agora, parece que ela está com 93, se não me engano. Estreou um filme ótimo, Ari Fontoura. Quem segue ele no Instagram, quem não segue tem que começar a se seguir, né? Dar um show de bom humor para nós. Gilberto Gil fez a turnê dele agora nacional. Então isso aqui é onde a gente tem que se inspirar para envelhecer. Essas pessoas aqui, elas mostram para nós que sim, é possível envelhecer bem. Sim, 92 anos, 93, se você quiser, você pode estar trabalhando se você tiver saúde para isso, não está errado. Vamos começar a nos inspirar nisso e também nas pessoas reais. Então, por exemplo, aqui em cima, o seu Túlio, que ele começou a reunir a família dele, aprendeu a fazer pão aos 80 anos. A Tereza começa a fazer jardinagem. O seu Juca, aqui embaixo, aos 91 anos, é um professor de catecismo. A Lucinda, com 81, que está aí dando aula de alfabetização para idosos, adultos. O seu Josué, que pinta com os netos. A Joana, né, que conta a sua vida escrevendo um livro de um linfoma que ela curou. São todas aqui pessoas reais, todas idosas, que estão nos inspirando, que são já protagonistas da própria maturidade. Quando eu falo em ser protagonista, não é necessariamente ser um artista famoso, mas é assumir a idade que tem e entender que isso é potência, que isso é dádiva, que isso é experiência. E que o número, a gente não tem que se apegar a ele. E algumas coisas já estão mudando, sim, né? Eu trouxe, olha aqui, essa reportagem da revista Vogue, que é uma revista de projeção mundial, na verdade, que começou no ano passado. Olha, modelos, agentes, estudiosos da longevidade analisam as mudanças na indústria da moda, então já começou a ter desfiles com mulheres idosas. Olha essas reportagens que interessante, como que mostra o protagonismo da pessoa idosa. Esse idoso de 103 anos que voltou a estudar. Talvez alguém ia falar, para quê? Porque eu estou vivo. É preciso viver enquanto se está vivo. Vai ficar parado esperando a morte chegar? Idoso de 102 anos que comemora a renovação da carteira de motorista, um dos mais velhos, eu acho que, se não me engano, é o mais velho do Brasil. Olha esse aqui. Todas são reportagens. O ciclista mais velho do mundo morreu na França com 109 anos. O paranaense de 84 anos que venceu a maratona do deserto do Saara. Esse avô, né, julgando ali com seu neto. Então, hoje é possível, gente. Hoje tudo é possível. O avanço da medicina, ele tem aumentado cada vez mais a nossa longevidade, os anos que a gente vai viver. Porém, a qualidade da nossa vida ainda depende muito de nós. E ela passa muito pela valorização dos anos vividos. Cinco atitudes, então, que podem ajudar a gente a mudar o jogo. A gente, eu falo, somos nós todos mesmo. Porque isso a gente, na verdade, vocês vão ver, a gente tem que começar a ensinar até as crianças a valorizar o idoso. Então, primeiro, nomear o preconceito e combatê-lo. As pessoas estão aprendendo sobre etarismo. E a gente tem que falar. Eu achei interessante que a minha mãe tem 77 anos e ela é muito ativa também. Ela dirige, ela mora sozinha, faz as coisas dela. E eu aqui, eu tenho três filhos adolescentes, eu converso muito com eles, eles
já assistiram várias palestras, vídeos meus, e eles, graças a Deus, já têm uma visão diferente do envelhecimento. A minha filha, de 15 anos, ela foi com a minha mãe um dia para minha mãe trocar a capinha do celular dela. Aí chegou lá, quando ela pediu, minha mãe escolheu a capinha, não sei o quê, disse que o rapaz que estava vendendo, ele começou a se dirigir somente à minha filha, de 15 anos, e não à minha mãe. Então a minha filha nem precisou da minha mãe. Ela falou assim com o vendedor: Ô moço, por que que você está falando comigo? Você não está vendo que a minha avó que veio comprar a capinha, você tem que falar é com ela. E além dela falar isso, disse que o moço ficou muito sem graça, minha mãe não precisou falar nada, ficou feliz da vida. Ela chegou aqui em casa revoltada e falando assim comigo: mãe, bem que você fala, às vezes a pessoa idosa ela passa muita raiva mesmo. Que desaforo que o moço fez com a minha avó e tal. Eu falei: filho, o melhor disso tudo para mim é porque você está no caminho certo. Eu fico feliz de saber que você entendeu o espírito da coisa, né? Só que as pessoas têm que ser ensinadas. É o que você falou com ele. Eu acho que daqui para frente ele não vai fazer mais isso com nenhuma idosa que for lá. Então, a gente, antes de ficar com raiva, principalmente quem é idoso, que vai passar por essas situações, né? Tem que, às vezes, nomear, às vezes, no almoço de família, quando alguém falar para você que uma coisa não é para sua idade, você fala: olha, gente, vocês sabiam que isso é etarismo? Vocês sabiam que vocês estão me excluindo da conversa? Vocês sabiam que vocês não estão me deixando opinar? Né? Então, a gente começar, tá vendo um programa de televisão? Às vezes é o próprio idoso que vai falar assim: ah, aquela velha assanhada, o que que ela tá com esse namorado? Não, gente, vamos mudar a nossa mentalidade, vamos nos permitir. Então, a gente tem que incluir pessoas idosas na decisão, a gente tem que ter trocas intergeracionais. Isso é uma das coisas que eu mais acredito, a troca entre gerações. Isso é benéfico para os dois lados. Nós já tivemos até uma palestra aqui só sobre esse assunto. E isso eu gosto de falar para os idosos também, porque eu percebo com frequência os próprios idosos com dificuldade e preconceito quanto a pessoas mais novas. Isso também acontece, né? Ai, não tem paciência. Ah, não, me põe perto desses meninos não, que só fala bobagem. Ah, esses meninos só ficam agarrados no celular. A gente tem que ter abertura, gente, para essa conexão com o outro. E essa troca, ela favorece muito os dois lados. Tanto o lado, por exemplo, da sabedoria do idoso, juntando com o lado da experiência jovem, tecnológica, que traz às vezes mais vitalidade, mais energia, enquanto o outro traz mais sabedoria e mais calmaria. Então, os dois lados têm que ter abertura para isso. E oferecer espaços reais de protagonismo. O que que é isso? Dentro da sociedade, mais uma vez, que a gente precisa trazer a sociedade junto, esses espaços que são para todos, né? Se você oferece um espaço, por exemplo, que ele limita a mobilidade, muitos idosos não vão poder comparecer. Então, a acessibilidade ajuda nisso, né? A gente tem que valorizar isso. E vale para todos nós, é o que eu estou falando aqui. Cada um repensar a sua própria visão sobre o envelhecimento. Porque o preconceito, a gente fala, mas muitas vezes está enraizado em nós. E a gente deixa de fazer coisas porque a gente acha que a gente não tem idade para isso. E olha, isso aqui é uma das coisas mais reais que eu trago para vocês, que é comprovado que quem acredita que envelhecer pode ser bom, envelhece melhor. Tem um livro que eu já falo muito dele, que chama Coragem de Envelhecer. Ele mostra isso. No meu consultório, eu vejo isso com muita frequência. A pessoa às vezes chega lá e fala comigo: nossa, doutora Mônica, ficar velha é muito ruim. Eu tenho dor para todo lado, eu não durmo, eu caio, eu tomo essa porção de remédio. Eu falo: mas você deixou para tomar providência agora? Então, a pessoa que acha que envelhecer é ruim, ela vai deixando as coisas ruins, vai virando aquela bola de neve. A pessoa que sabe que envelhecer pode ser bom é uma pessoa que começou a sentir dores? Não, gente, não é normal ter dor. Eu vou tratar essa dor. Eu não estou dormindo bem? Não é normal não dormir bem. Então, quem acredita, quem tem uma visão positiva, envelhece melhor. Por outro lado, olha só, o idadismo, o preconceito contra a idade, quando a gente mesmo tem, ele diminui a expectativa de vida em até 7 anos e meio. Olha esse dado. E é preciso, então, gente, abraçar a beleza e a sabedoria da velhice. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver estratégias de ação, né? Superar o medo de envelhecer. Eu escuto isso muito. Ah, eu tenho medo de ficar velha. Aí eu falo: mas você tem medo de quê? Ah, eu tenho medo de depender dos outros. Então vamos ter uma ação em relação a isso. Você está fazendo exercício? Porque se você não fizer, você vai depender dos outros, né? Você tem depressão, você está tratando? Se você não tratar, você vai depender dos outros. Você não está comendo proteína. Você vai perder músculo, você vai depender dos outros. Então a gente tem que identificar de que eu tenho medo? É de ficar velha ou de ficar com incapacidades?
e ter uma ação em direção àquilo e não deixar para lá. Porque se você deixa para lá, vai ficar ruim. E aí não vai ser bom, né? Enfim, gente, a gente vai caminhando para o final, mas eu quero firmar isso com vocês, que o envelhecimento, ele é a maior conquista da humanidade. Pensa bem, os nossos antepassados, de séculos atrás, quanto que eles sonharam em viver o que a gente tem oportunidade de viver agora. A expectativa de vida já foi 40 anos. Falei com vocês que 100 anos atrás ela não chegava aos 50. E vai aumentar cada vez mais. Ou seja, a gente vive o sonho dos nossos antepassados. Mas a gente tem que trazer um sentido e um propósito para isso. A gente tem que viver bem, a gente tem que valorizar essa experiência que só os anos trazem. Então a gente não deve temer o envelhecimento, mas sim nos prepararmos para que a gente possa viver da melhor forma possível. E de fato transformar os anos vividos, a nossa idade cronológica, em experiência que ninguém tira de nós e que ninguém que não viveu é capaz de dizer como é. Então, eu quero terminar com essa frase da Cora Coralina, onde ela fala que a gente não pode acrescentar dias às nossas vidas, mas a gente pode acrescentar vida aos nossos dias. A gente não sabe quantos anos mais a gente tem. A gente pode morrer amanhã ou daqui 10 anos, mas que cada ano, cada dia vivido melhor do que o outro vale a pena. É o que eu mostrei para vocês, idosos de 102 anos indo estudar, de 103 anos renovando carteira. Por quê? Porque cada dia que você vive melhor, vale a pena. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, a todos os patrocinadores que incentivam esse projeto tão bacana e ao IPPE pelo convite novamente para estar aqui nessa noite. As redes sociais do IPPE estão aqui e muito obrigada. Oi, pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone, para abrir a câmera também, para a gente ver o rostinho de vocês, para tirar a dúvida com a professora, para perguntar. Esse é o momento. A Terezinha está com a mãozinha levantada. Abre seu microfone, Terezinha. Fala com a gente. Você consegue abrir? Eu Abriu envio. o meu? O Oi. seu abriu. Pode falar com a gente, Marlene. Olha, eu achei super interessante, até porque eu voltei a estudar agora com cinco, né? Eu formei ano passado o ensino médio, né? É o fundamental, e agora estou fazendo ensino médio. E Maravilha. para mim é hiper interessante e fazendo alguns cursos na minha idade, entendeu? Vou fazer 57 anos. E assim, e agora eu quero mais. Antes eu não tinha tanto essa vontade. Eu parei de malhar, mas eu gosto de malhar, mas foi devido a uma cirurgia que eu entrei em depressão, né? Foi pós-cirúrgica, né? Os acontecidos, mas super interessante a palestra, maravilhosa, Mônica. De parabéns, eu incentivo mais ainda. Eu estou fazendo um curso agora como é, de, como fala? Ai, meu Deus, eu perdi aqui. Estou no SESEC também, terminando. E Entendi. pretendo fazer faculdade, tá? Com essa idade. Não tive oportunidade mais nova e pretendo fazer. E agora, com esse cursinho básico que eu estou fazendo é, ai, nossa, meu Deus. E aí eu quero agora fazer uma faculdade, ou psicologia ou de serviço social. Olha, Marlene, você é uma inspiração para todos nós que estamos te ouvindo, viu? Você é Tá? exatamente o exemplo do que eu falei aqui, a pessoa que acredita, que sabe que vale a pena, não tem idade que limite. E outra coisa, você está fazendo um bem para a sua saúde, para o seu cérebro, para os neurônios. Então, você está de parabéns e segue firme nesse caminho. Você tem muita coisa para alcançar ainda e para viver nos anos que você tem pela frente. Eu só agradecer mesmo e assim, IPPE é tudo de bom, né? E esse curso que eu fui convidada para fazer de escuta protegida, que é um curso novo, né? É, É de crianças e adolescentes, eu estou amando. olha, que ótimo.
finalizo amanhã e foi um incentivo para eu estar trabalhando na área também, que eu quero trabalhar com crianças e adolescentes e amo trabalhar com idoso. Que Então, eu e ótimo. minha filha também, né? Eu já sou idosinha. E E você vai inspirar quem está perto de você, os jovens e os idosos, né? Todos, a com seguir seu certeza. caminho. E isso está incentivando até a minha filha mesmo, sabe? Com Porque certeza. ela fez faculdade de gastronomia e depois deu uma parada agora e ela ficou, tipo, vegetativa, né? Quando agora eu voltando a estudar, ela, meu Deus, minha mãe agora estudando, É, agora minha neta quer estudar, minha neta quer me ajudar. Então, olha, assim, que eu sucesso, tenho uma neta de 13 parabéns. anos e uma neta de 11, então tá sendo, assim, muito bom, porque a minha netinha de 11 anos, ela fala, vovó, vou te ajudar. Que bom, Hoje eu tive parabéns. E prova você lá. ainda tem a oportunidade de conviver mais com os netos nesse, né, nesse aprendizado. Exatamente. Mônica, parabéns. Muito Ah, lindo obrigada você. para você também, viu? Parabéns, Marlene. Fica, a- Obrigada. fica a abertura aqui, Marlene, que você agora está no lugar certo no IPPE para você crescer como empreendedora, profissional, pessoal. Então, fique à vontade e seja bem-vinda, tá bom? Isso mesmo. Obrigada. Por nada. Oi, Terezinha, fala com a gente. Seu microfone está aberto, pode falar. Eu queria perguntar, doutora, se foi ela que fez uma palestra aí pelo IPPE mesmo, que ela fez uma metáfora da nossa vida com a árvore. Tudo bem, Terezinha? Eu, Oi, eu não estou me lembrando dessa metáfora especificamente, só se foi algum slide que eu apresentei. Não sei te não, falar, Terezinha. mas foi muito boa, eu guardei muito e acho que foi muito proveitosa, que a gente é mesmo uma árvore, né? Um ser vivo que deve se cuidar sempre, né? É. Como a árvore precisa de podas, de crescimento, fortalecimento. Mas é só agradecer ao IPPE. Eu não gosto de aparecer minha cara, não, viu, doutora? Ai, como é que ficou bom? Ainda bem que você apareceu, que a gente gostou de te ver. Então tá, obrigada, viu? Boa noite, Boa Terezinha. noite. Obrigada a você. Então, Edson, vou pegar a Oi, palavra aqui. Silvana. Tá bom, doutora Que Mônica, bom que tudo você bem? está aí, profissional Então, super competente e está aí sempre, né? e eu gostaria de falar muito aqui, né? Eu vi a frase de Cora Coralina aí terminando, a sua apresentação maravilhosa, como sempre, né? Sou super fã dela, viu, gente? De verdade. Verdade. Minha companheira de caminhada aí na área da geriatria, geronto. A minha mãe falava com muita sabedoria. A gente leva da vida a gente leva da vida, a vida que a gente leva. É, Olha que bacana. que É, sabedoria. e eu coloco isso muito nas minhas palestras também, e venho aqui hoje, né, mais uma vez, certificar e confirmar essa posição, né, tão bem apresentada, porque somos nós mesmos os protagonistas do nosso futuro, né, nesse sentido. E achei bacana a sua fala, né? Eu também tenho três filhos que hoje me apoiam, assim, sempre me apoiaram, mas hoje nesse retorno, estou vendo a Marlene falar, Marlene, eu voltei para a faculdade depois de 30 anos, né? Concluí a farmácia e fui para a área da geriatria e da geronto na faculdade de medicina. Sou colega da doutora Mônica lá na turma do doutor Edgar e por causa da minha mãe, né? Minha mãe, com 90 anos, nós fomos buscar um profissional da área da geriatria e realmente, assim, nós sabemos o quão pouco somos ainda da área profissional geriátrica diante da demanda cada vez mais crescente, né, do número de Sim. idosos. Verdade. Estou fazendo essa experiência de formação, com certeza já. Eu posso dizer que há 6 anos eu estou com a turma do núcleo de geriatria, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou farmacêutica e estou levantando assim uma bandeira para ser um diferencial na área da farmácia, com a proposta não de pensar que a nossa qualidade de vida está no medicamento, mas está nas nossas escolhas de nos cuidarmos para vivermos bem o hoje
o amanhã e o futuro em consequência daquilo que a gente faz como escolha, né? Perfeito. Essa fala da Marlene hoje foi muito bacana, porque ela realmente está se olhando, se gostando, se amando, e isso é o Abre- primeiro passo, né, que cada um de nós deve dar. E viver essa experiência, para mim, foi muito gratificante. Ano passado, eu falo assim, que minha mãe fez uma passagem para Deus, com quase 96 anos. Hoje, Mônica, eu estou com 57, com 3 filhos já casados, praticamente, o último caso agora, e com muito. Parece que travou. Eu acho que ela deve ter tido um probleminha com a conexão dela, Ah, que pena. mas Então, ela vai voltar, com certeza. Voltou, voltou. Oi, Silvana. Tá difícil aí, vocês pegaram? estava tão inspiradora a sua frase, Silvana. Você estava falando que dos seus 57, seu terceiro filho vai casar Então, agora. né, meu terceiro filho casa agora. Minha internet ela tá meio maluca. Eu peço desculpa para vocês, mas e dentro dessa ação, né? Os filhos são super incentivadores desse trabalho, porque Verdade. eu vivi essa experiência cuidando da minha mãe aqui na minha casa por 12 anos. E ela faleceu ano passado com quase 97. E por causa dela, eu voltei para os estudos, voltei para a faculdade. Hoje faço parte, né, do núcleo com essa ação profissional e me coloco muito à disposição. E a ação do IPPE é muito, muito, muito importante, porque nós precisamos dar voz e vez a essa geração, que é a geração de predomínio, né? Com certeza, a gente sabe disso. E cada palestra sua me encanta profundamente, essa ação de posição mais humanizada, né, do profissional médico, farmacêutico, da área de saúde, da área da fisioterapia, seja como for, nós precisamos unir nossas forças para sermos um diferencial na vida dessas tantas pessoas que precisam muito, né, também serem protagonistas na promoção da saúde. E minha Excelente. gratidão a vocês mesmo, né? Muito maravilhosa a sua palestra, a sua fala, admiro assim demais. Você vê que eu sempre comento, né? É um desejo Verdade. muito grande que a gente traga essa área da saúde para o IPPE, porque já são muitos os que estão dentro dessa caminhada e nós precisamos fazer juntos a diferença na questão do envelhecimento com qualidade. Muito obrigada Exato. a vocês, viu, de Obrigada, verdade. Silvana, pelas palavras. Muito bom você estar aí. Muito bom. Oi, oi, tem o iPhone que eu não sei o nome, tá com o microfone aberto. Fala com a gente. Marine, sou eu? Isso, Ah, fala. isso. Eu cheguei aqui correndo porque estou fazendo curso de fotografia no IPPE, então é aquela correria, né? Mas estou aqui, tivemos um ensaio também com a Júnia, né, do coral, mas está muito bom, eu estou assim amando, viu? Quero agradecer muito a doutora Mônica, porque eu assisti ela numa palestra tinha 3 pessoas falando, foi maravilhoso, a Eliane estava também nessa palestra e eu apaixonei. E quero agradecer aqui a Cris, né, que me fez a minha inscrição para essa palestra, e agradecer também a doutora Mônica, que eu estou encantada, né? Eu, depois de 40 anos, eu fui fazer o ensino médio e terminei em 2018, né? E eu ia fazer a faculdade também, era o meu sonho fazer psicologia. Mas aí a minha filha teve um câncer de intestino e nós tivemos um período, logo depois entrou a pandemia, então foi um período assim muito sofrido, eu já estava com 70, né? 70, e aí ia fazer 70 anos. Então eu fiquei assim muito atarefada com tudo, sabe? E, e aí eu não continuei, mas não paro. Agora estou no PPE a semana inteira.
Nossa, isso é considera a muito família. bom. Muito É, bom. Também tem o meu sindicato também, que a gente tem amanhã, e eu vou sair cedo, vou para ter uma consulta no sindicato, depois eu vou para o IPPE, do IPPE eu volto para o sindicato. Nós temos uma reunião lá com um grupo de 60 a mais que chama Costurando a Alma, e a minha vida é assim, é uma correria, gente, que né? inspiração! E a gente vê, você exala vitalidade, né? E a pessoa, você vem e fala, porque eu estava hoje no IPPE, curso de fotografia, depois ainda foi ver a coisa do coral. Ainda Isso, tem eu disposição peguei. para ver a palestra, então é a Sim, pessoa que ela é diferenciada na vida, gente. E às vezes alguém fala, por sim. que que ela tá tão bem? Porque ela tá correndo atrás, Eu né? não Tá paro, não. buscando ficar bem, não tá vendo a vida passar, não, tá vivendo a vida. Isso é muito Sim. bonito de Faço ver. pilates, faço hidroginástica, sabe? E estou correndo atrás. Tudo que Isso. vem, que eu podendo Parabéns. fazer, eu Obrigada faço. mesmo por nos inspirar contando isso, viu? Eu é que agradeço a oportunidade que vocês me dão, viu? Beijo, muito obrigada. Só Beijo gratidão. também. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone, para falar com a gente. Alguém mais gostaria de contribuir? E antes, se alguém não quiser, mas eu quero convidar vocês para estar abrindo a câmera, além da Marlene, do Geraldo, da Maria, da Silvana, da Jo, da Irene. Quem mais pode estar abrindo a câmera para a gente fazer um print, fazer um registro legal aqui da nossa noite? Quem puder também estar fazendo o print, postando nas redes sociais, marcando o IPPE, visto que é muito importante para a gente esse contato também nas redes sociais, essa interação de vocês, da gente junto. Então, quem puder marcar, a gente vai fazer questão de repostar vocês, hein, turma? E aí, quem mais? A Maria Helena apareceu aí também. A Isabel. Isabel tá meio sumida, mas estamos sempre aí. E aí, pessoal? Então tá, vou tirar um print no 3, hein? Fiquem à vontade, quem tiver afim. Abra a câmera, vou fazer a contagem, aquele sorrisão, hein? É um, é dois e é três. Cabelada. Aí, muito obrigado, turma, pela presença, pela participação de todos. Fiquem ligados na programação do IPPE. Amanhã, sexta-feira, temos duas palestras, temos mini cursos. Vou falar um pouquinho sobre as palestras de amanhã. A gente tem a palestra de amanhã, autocuidado e autoimagem. Atenção aos detalhes na parte da tarde, de 15 às 17 e à noite de 19 às 21, da palavra ao compromisso, o caminho das relações fortes e transparentes. Então, pessoal, sempre palestras e conteúdos complementares, fiquem à vontade, liga para o IPPE, agenda seu horário, e é isso. Já Uma estou boa agendada noite. para as 19 horas. E isso, então amanhã a gente vai estar É de junto aqui nada. no Ok, mesmo tchau. horário. Com certeza. Quero agendar depois para a aula de canto. Isso, eu estou lá junto, viu? Estamos cantando lá, nas É, quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Maravilhoso. nossa, finaliza o curso. Eu não conhecia você agora, mas Pois é. Estamos lá, vamos para você, o coral também, que é muito bom, viu? obrigado pelo convite. Vou sim. É isso. Gratidão, obrigado, professora, como Boa sempre. noite. Obrigado, Muito turma. obrigada. Elison, Obrigado, EPPE, foi doutora. muito bom, como sempre. Prazer. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Muito Boa noite, obrigada. pessoal. A gente que agradece. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigada.